E aí, pessoal, retomada de treinamento segunda-feira, testes em massa, Covid para 2 jogadores, jovens atletas que se apresentaram surpreendentemente e outros que não se apresentaram. E é por aí que nós vamos falar, porque tem muita notícia e a partir de agora me parece que com o ritmo do futebol vai ser assim todo dia. Mas vamos começar falando sobre isso, lembrando, não deixe de seguir o canal, não deixe de curtir aí, vamos fazer parte desse time, passamos de 25 mil e vamos muito longe, eu tenho certeza, discutindo o Grêmio, falando sobre Grêmio, tocando quando tem que tocar, elogiando quando tem que elogiar e, enfim, participando com vocês todos os dias desse espaço. Gente, é o seguinte, quando a gente falou lá no início da pandemia, a gente falou dos pedidos do técnico Renato. E agora a gente, nesses 3 assuntos que a gente moldou, um deles diz respeito aos jogadores que subiram. E quem é que faz parte hoje do grupo principal, que não fazia ontem, que faz hoje, a pedido do técnico Renato? Rildo, o homem do lado esquerdo, que joga de dentro para fora, que consegue fazer tanto a meia como a extrema, pé direito, bate forte na bola, é muito bom jogador, já falamos sobre ele num conteúdo específico. Rildo faz parte do grupo principal. Gui Azevedo joga do outro lado, pé esquerdo preferencial, joga normalmente na extrema direita, fecha para dentro, bate muito bem na bola de média distância, é baixo ainda, mas tem muita condição técnica e é tido em altíssima conta, faz parte do grupo profissional. Por fim, o centroavante Fabrício, vocês lembram? Todos esses nós falamos em outros conteúdos, especificamente os 3. Fabrício, também, de certa forma, um jogador que vai compor, ele que foi contratado junto ao Brasil de Pelotas, fez uma boa Taça São Paulo, é centroavante, acho verde ainda, mas também está fazendo parte do grupo, lembrando que o Grêmio tem Diego Souza, o Grêmio tem o André que não sabe se vai jogar, parece que não vai mais jogar, tem também o Isaac que pode compor ali e agora tem o Fabrício para compor ali. O que preocupou dessa lista? A não presença de Elias e Diego Rosa. E tem um motivo sim para eles não estarem lá. Qual é o motivo? Eles não ampliaram os seus contratos. E aí volta a preocupação do caso Ferreira e volta uma preocupação que de certa forma preocupa os gremistas, preocupa a direção e também, por que não, preocupa os jogadores. A não renovação desses atletas causa uma insegurança no ambiente, porque o Grêmio tem alta conta os dois, o Grêmio quer muito contar com os dois, e essa dificuldade de renovação atrasa, de certa forma, um pouco o planejamento para os 2 jogadores. Por quê? Porque o Grêmio acreditava muito que neste momento era importante a participação deles no grupo principal, porque o Grêmio vai precisar de um número maior e porque a gente sabe do talento desses atletas. Então, o Diego Rosa faria uma posição de volante, que a gente sabe que é uma posição que precisa de número também. O Grêmio tem Darlan, o Grêmio tem Matheus Henrique, o Grêmio tem Lucas Silva, o Grêmio tem Maicon, mas o Grêmio precisaria um pouco também de número, e o Diego Rosa, além de número para a condição de volante, o Grêmio tem o Lucas Araújo também, além da questão de número, tem muita qualidade desse volante que consegue sair, que seria o substituto natural do Matheus Henrique em caso de, por exemplo, uma ida para a seleção brasileira ou qualquer coisa nesse sentido. Então isso preocupa, e preocupa muito porque a gente esperava que ele pudesse compor no grupo principal, assim como o Elias também pudesse compor, o Elias que com certeza seria muito utilizado também, se fala muito na possibilidade de venda de um jogador, a gente vai falar sobre isso à tarde, mas o Elias com a saída do Ferreira seria naturalmente o homem dali, joga do lado direito para dentro e ele acaba dando um passo para trás aí, não assumindo esse momento que seria muito importante para a carreira dele. Terceiro assunto, e o assunto da noite de ontem, Covid. O Grêmio fez 79 testes, como eu disse, 2 atletas deram positivo para Covid-19. Isso preocupou muito, porque fica com a sensação, pô, será que outros podem ter e tal? Porque a gente sabe que essa doença ela vai aparecer em algum momento da história, não adianta. E isso apareceu no Grêmio. Aí a segunda preocupação é porque o Grenal é daqui a 10 dias e o pessoal disse o seguinte, pô, tá todo mundo bem, estão assintomáticos, então a parte da saúde está resolvida, vamos para a parte técnica. Quem são os jogadores? E aí foi questionado
e eu vi numa matéria no Clique RBS, foi questionado ao diretor médico do Grêmio, Ciro Simone, quem seriam esses atletas. Naturalmente o Grêmio disse que não pode divulgar os nomes, porque é uma questão paciente e médico, e os jogadores não autorizaram, mas ele deixou transparecer e mais ou menos ele decidiu e colocou dentro da linha dele o que seria quem seriam os jogadores, porque ele disse, não fazem parte da linha de frente e dificilmente seriam utilizados no Grenal. Ou seja, são jogadores reservas, ou mais do que reservas, talvez segundo reserva. Então, isso cria, e ele de certa forma já colocou essa linha de corte que não é do time principal e não vai interferir aí na escalação do técnico Renato para o clássico da próxima semana, que é naturalmente o desejo dos torcedores e a preocupação dos torcedores. Lembrando que, e é sempre preciso dizer, todos estão preocupados com a saúde, mas a gente está considerando que esses atletas são assintomáticos, que eles não tiveram nenhum sintoma muito sério e que eles vão sair muito bem dessa história. Mas quando tu sai disso, tu pergunta, e aí, vai perder o time? E aí a frase do Ciro Simone praticamente tranquiliza os torcedores, porque diz que não faz parte do time que iria compor no Grenal, mais ou menos dando a ideia de qual seria a utilização, sobretudo em cima dessa condição que o Grêmio tem de escalação, o Grêmio que tem praticamente o time todo montado, tem uma ou outra dúvida, Thiago Neves por Jean-Pierre, Michael por Matheus Henrique ou Lucas Silva, tem também Alisson ou PP, ou seja, o Grêmio está definido em cima desses jogadores, da força desses jogadores, lembrando que é sempre importante que a gente já comece a projetar o Clássico Grenal, porque ontem o Grêmio trabalhou em um turno, trabalhou das 3 às 5, 5 e pouco, e hoje já volta a trabalhar mais uma vez o trabalho coletivo e dê pronto para os jogos, né? Lembrando que fisicamente eu não lembro de ter tido um prazo tão forte de trabalho físico. Esses jogadores vão ter lastro físico muito grande, algo que não acontece normalmente nas temporadas, porque a gente sabe do período curto de pré-temporada física para avaliação disso. Então essa é uma nova realidade em cima de um novo momento que a gente vai poder projetar. E a partir de agora é escalação, time, porque todos foram testados, esses dois vão em isolamento e a partir de agora todos estão liberados para poder trabalhar e dar sequência num ano que vai ser complicado, que vai precisar de gente. É uma pena que a gente não possa contar com todos que a gente imaginava, mas isso faz parte também da forma como se planeja, da forma como se pensa, e a partir daí as coisas vão caminhar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista.